Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro tentar atacar cavalo na barbearia. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de São Lucas, e a barbearia de Miguel fervilhava com risadas e conversas animadas. Os garis passavam, o cheiro do café fresco invadia o ar e a música alta pulsava, criando um ambiente vibrante. Miguel, um barbeiro que transformou sua vida após anos de luta, agora era um respeitado milionário. Sua barbearia era mais do que um lugar para aparar cabelos. Era um refúgio para quem vivia as dificuldades da vida nas ruas. Mas, num instante, a calmaria foi quebrada. A porta se abriu com um estrondo, e um homem descalço entrou, olhar arregalado, suor escorrendo pelo rosto sujo. Joaquim, conhecido como o mais desesperado morador de rua, estava prestes a fazer algo impensável. Com a mente turva pelo desespero e a necessidade urgente de dinheiro, ele apontou um punhal improvisado para o cavalo de um cliente que esperava nervoso na cadeira de espera. Ele caminhou em direção a Joaquim e, com a voz firme mas calma, perguntou: "O que você acha que vai conseguir com isso? Isso não vai te ajudar." O olhar de Joaquim se encontrou com o de Miguel. Ali, no meio da gritaria e julgações, a raiva dele parecia uma tempestade contra a serenidade do barbeiro. Mas Miguel, lembrando de seus próprios fantasmas da infância, viu não um criminoso, mas um homem quebrado. "Vamos conversar, Joaquim", insistiu Miguel. "Me diga o que você precisa." Mas antes que Joaquim pudesse responder, a porta se escancarou novamente. Era Carlos, o antigo rival de Miguel, que entrara de forma triunfante. Com um sorriso sarcástico e arrogante, ele começou a zombar. "Olha só o que o milionário está fazendo. Quer salvar o mendigo antes que ele estrague seu negócio?" A sala estava em alvoroço, os murmúrios crescendo, a tensão palpável. Miguel respirou fundo. Ele podia sentir a dor e a angústia não apenas de Joaquim, mas também a sua própria. "Esse lugar é um espaço de dignidade, Carlos. Não pode ser um campo de batalha." Os olhares dos clientes se alternavam entre Miguel, Joaquim e Carlos, cada vez mais intrigados, divididos como em uma partida de xadrez moral. O clima ficou pesado. Miguel se viu num dilema profundo. Poderia resgatar Joaquim e, ao mesmo tempo, recuperar um fragmento de sua própria humanidade, perdido em anos de competição e egocentrismo? Ele precisava tomar uma decisão antes que tudo desmoronasse. A conversa que estava por vir poderia mudar tudo. As jornadas dos dois homens estavam prestes a se cruzar de uma maneira que ninguém esperava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Miguel estava perdido em pensamentos, quando um grito estrondoso cortou o ar. "Para!" Era uma mulher, com voz tão alta que fez todos os músculos do corpo de Joaquim se contraírem. Ele se virou, confuso. A mulher, de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, entrou pela porta da barbearia como um furacão, os olhos brilhando com uma mistura de terror e determinação. "Joaquim, solta isso!" Ela correu na direção dele, e as expressões dos clientes mudaram de incredulidade para um assombro genuíno.
Miguel nunca tinha visto aquela mulher antes, mas havia algo familiar no seu olhar. Uma conexão instantânea se formou. Quem é você? Questionou Joaquim, agindo como uma fera encurralada. Sou a Maria. Meus filhos, você não sabe, mas eles estão num abrigo a uma esquina daqui. Eles precisam de você, Joaquim. A voz dela era um misto de urgência e desespero. Os murmúrios na barbearia aumentaram. O clima de tensão se transformou em algo mais. Miguel se lembrou de histórias que havia ouvido sobre Joaquim, sobre seu passado, sobre uma família que ele tinha perdido ao longo do caminho. Aquilo fez seu coração acelerar, e ele deu um passo à frente, quase esquecendo do punhal que ainda brilhava nas mãos de Joaquim. Maria, espera! Miguel começou a falar, mas Joaquim, agora tomado pela confusão, gritou: Eu não posso. Eles não vão me querer de volta. Eu sou um fracasso. Não. Maria respondeu, a determinação aumentando em seu tom. Eles estão com saudades de você. Precisam de você, Joaquim. A atmosfera mudava a cada segundo. O olhar de Joaquim passou de raiva para fragilidade total. Ele começou a tremer, o punhal caindo de suas mãos, ecoando no chão como um coração batendo forte. E então, a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Carlos avançou, aproveitando-se da fraqueza do mendigo. Não se engane, Joaquim. Sua liberdade é esta faca. Pegue-a de volta. Ele cutucou-o rindo, mas Miguel, rápido como um raio, o interceptou. Carlos, você é um lixo, ele disparou, a raiva ardendo em suas veias. Naquele momento, Maria olhou para Miguel. E algo na expressão dela fez a mente dele rodopiar. Era uma mistura de reconhecimento e dor, um lampejo de memórias de algo que ele tentara esquecer. Miguel, ela disse, a voz um sussurro quase perdido em meio ao caos. Você não é o menino que... O mundo parou por um segundo. A revelação pairou no ar. A barbearia, o público, a tensão, tudo ficou em suspenso. Miguel engoliu em seco, a mente em um turbilhão. Aquela mulher? Ele a conhecia? Mas como? Ele não conseguia sequer lembrar de seu nome. Mas a conexão estava ali, pulsando como um fantasma da sua infância. Joaquim colapsou no chão, lágrimas escorrendo pelo seu rosto sujo. Eu fui um pai ruim. Ele gritava, a dor saindo como um grito primal. Maria se ajoelhou ao seu lado, o amor borbulhando em sua voz. Não, você pode mudar. Vamos fazer isso juntos. E mais uma vez, o caos se instalou quando Carlos, percebendo que a situação escorregara de suas mãos, deu um passo para trás, seus olhos brilhando com uma raiva visceral. Ninguém vai sair dessa história limpo. Vocês ouviram? Ninguém! Ele gritou, antes de desaparecer pela porta. Miguel sentiu o peso das palavras ecoando. O que estava acontecendo ali? Ele nunca imaginou que uma simples manhã em sua barbearia pudesse se tornar um momento de revelações tão profundas. Afinal, quem realmente era ele? O que Maria sabia dele? A conexão entre todos eles começou a criar uma rede de segredos que ameaçava desmoronar. A história de Joaquim acabara de mudar, mas quem mais seria afetado por esse turbilhão? Miguel se perguntava, com os olhos fixos nos dos dois ali, no chão. E a pergunta ficou martelando. Como isso tudo terminaria? Joaquim colapsou no chão, lágrimas escorrendo pelo seu rosto sujo. Eu fui um pai ruim, ele gritava, a dor saindo como um grito primal. Maria se ajoelhou ao seu lado, o amor borbulhando em sua voz. Não, você pode mudar. Vamos fazer isso juntos. De repente, a porta se abriu de novo, e um homem alto entrou, ofegante e com o rosto pálido, como se tivesse corrido uma maratona. Era Paulo, um amigo de Miguel que também era figura importante na comunidade local.
Ele olhou em volta e, ao ver Joaquim no chão e Maria ao seu lado, sentiu que algo estava muito errado. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou. Com as mãos tremendo, Joaquim ergueu a cabeça, o medo de ser tirado de sua única chance de redenção estampado em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse responder, Paulo fez uma coisa inesperada. Se virou e, com um olhar de fúria, encarou Miguel. "Você sabia, não sabia? Sabia que ele estava aqui e não fez nada." Miguel ficou confuso. "Do que você está falando, Paulo?" "Para de jogar o jogo da caridade. Você sempre foi assim. Faz parte da sua imagem, não é? O milionário que ajuda os pobres no seu tempo livre." O tom de Paulo era mordaz, como se estivesse cuspindo veneno. O ar mudou. Os clientes na barbearia, que observavam em silêncio, começaram a murmurar novamente, alguns até balançando a cabeça, como se tivessem visto a verdadeira face de Miguel pela primeira vez. "Você não entende", Miguel gritou, sua voz tremendo. "Isso não é sobre mim. É sobre ajudar Joaquim." Em um ato de desespero e confusão, gritou. "Por que você está me defendendo, Miguel? Você não se importa comigo?" A sala ficou em silêncio. Os olhares se alternavam entre os três, e Maria, que estava perto da janela, quase sem fôlego, tinha seus olhos fixos em Joaquim, percebendo que ele estava prestes a se perder novamente. E foi nesse instante que Paulo avançou mais, aproximando-se de Miguel. "Você quer saber o que realmente aconteceu? Joaquim não foi sempre assim. Ele teve uma chance, Miguel. Sabia que o filho dele, o menino que você sempre viu como uma diferença, foi acolhido no abrigo que ele não pôde sustentar? A vida do Joaquim mudou por causa de você. O choque atingiu a barbearia como um trovão." Miguel se sentiu paralisado, como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. "Do que você está falando? E você esteve na vida dele como um milionário que fez sucesso na cidade e nunca olhou para trás. Joaquim perdeu tudo por sua causa. E agora você quer salvá-lo? Não se engane, Miguel. Você só está tentando limpar sua própria consciência." O tom de Paulo era de um homem que se sentiu enganado, que viu um amigo como um traidor. Joaquim olhou para Miguel, a vulnerabilidade em seus olhos se transformando em fúria. "Você sabia de tudo isso e não me contou? É por isso que você quer me ajudar? Apenas para se sentir melhor consigo mesmo? Então não precisa." E foi quando a reviravolta aconteceu. No meio da confusão, alguém abriu a porta novamente. Uma mulher de meia-idade com uma expressão rígida e decidida. "Ótimo que encontrei você aqui, Miguel", ela gritou, levando todos a olharem para ela. "Você não tem ideia do que aconteceu, não é? Joaquim não é só um mendigo. Ele é o pai do seu filho." O impacto da revelação foi como um soco no estômago. O silêncio se arrastou, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares na barbearia se fixaram em Miguel, esperando uma reação. O que aquela mulher estava dizendo? Seu coração começou a acelerar. Ele sentiu um nó na garganta e percebeu que, de repente, a história estava inteira prestes a mudar. O horror se instalou quando ele percebeu que tudo ao seu redor parecia desmoronar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob as camadas de suas vidas interligadas? A tensão na sala era como uma corda prestes a se romper, e a pergunta ficou martelando em sua mente. Como tudo isso terminaria? O silêncio que se seguiu, a revelação da mulher, era ensurdecedor. Miguel ficou paralisado, as palavras dela ecoando em sua mente como um tambor. Pai do seu filho. Era como se uma bomba tivesse estourado na barbearia. Ele começou a sentir o coração disparar, como se estivesse prestes a ejacular. Joaquim olhou fixamente para Miguel,
como se toda a vida dele estivesse esmagada entre os olhos deles. Você mentiu para mim a vida toda. A voz dele estava carregada de dor, e as lágrimas continuavam a escorregar pelo seu rosto imundo. Acredita em mim, Joaquim. Miguel lutava para encontrar as palavras, mas a confusão era densa como um nevoeiro. Maria, que havia se ajoelhado ao lado de Joaquim, olhava para Miguel com uma mistura de desesperança e desgosto. Você não tem ideia do que fez com a vida dele, gritou Paulo, avançando. Você sempre se colocou acima de todos. Agora está tentando salvar sua própria pele. Os olhares dos clientes, que antes eram de curiosidade, agora eram de julgamento. Miguel sentia o peso deles, um fardo esmagador. A mulher que havia revelado a verdade se aproximou, seu olhar fixo em Miguel. Você não tem ideia do que a sua indiferença causou. Todos esses anos, você se escondeu atrás do seu sucesso. O ar ficava mais pesado e a crueza da situação começava a atingir Miguel. Ele se lembrava de momentos de sua infância, dos mesmos fantasmas que uma vez o assombraram. Lembranças que ele havia enterrado sob a camada de sua nova vida. Eu não sabia que ele era o pai do meu filho. As palavras saíram como um pedido de desculpas gaguejante. E se você soubesse? Joaquim assentiu, sua cabeça balançando lentamente. Você ainda tentaria me ajudar? Ou apenas continuaria a viver a sua vida de luxo, ignorando a dor que causa aos outros? A atmosfera era tão tensa que quase era possível cortar o ar com uma faca. Nesse momento, o brilho dos olhos de Joaquim se apagou, e a culpa parecia tomá-lo por completo. E como um estalo, ele começou a andar para trás, afastando-se de todos, como se estivesse tentando fugir da verdade que pesava em seus ombros. Joaquim! Maria gritou, desesperada, mas ele parecia perdido, cada passo mais distante. Miguel tentou alcançá-lo, mas a sombra do passado o mantinha preso. Espere! Não estamos aqui para brigar. Podemos resolver isso. Mas Joaquim não queria ouvir. Resolver o quê? A verdade é que você nunca se importou. Agora tudo que vejo é você tentando parecer o herói nesta história. Carlos, que estava quieto durante a confusão, não perdeu a oportunidade de instigar. Olhem só. O milionário derretendo. Isso é o que se chama de karma. Ele estava rindo agora, o olhar ganancioso, como se esperasse uma oportunidade de lucrar com aquele caos. E foi nesse momento que um barulho alto cortou o ar. A porta da barbearia se abriu rapidamente com um estrondo, fazendo todos se virarem. Uma figura entrou, uma mulher de cabelos curtos e aparência determinada. Chega disso! A voz dela era como um trovão. A verdade vai vir à tona. E não importa o que você faça. Miguel! Os olhares na sala mudaram novamente. A atenção agora voltada para essa nova intrusa. Era alguém que Miguel reconhecia. Seu coração disparou novamente. Luísa, o que você está fazendo aqui? Ela sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Eu estou aqui para acabar com os seus segredos de uma vez por todas. Você pode não me reconhecer, mas sou a mãe do seu filho. A sala parecia ter congelado. O mundo de Miguel desabou outra vez, e a verdade parecia se desdobrar em camadas. Ele olhou para Joaquim e depois para Luísa, as palavras mal se formando em sua boca. Não, isso não pode ser. E mais uma vez, a realidade começou a escorregar por entre seus dedos. O que mais estava escondido sob a superfície daquela vida que ele pensou que havia construído? Ele se sentia afundar em um abismo de segredos e mentiras, e a única coisa clara era que a situação tinha se tornado muito mais complexa. Com o coração acelerado, ele se perguntou: quem era realmente ele?
E quem eram aqueles em sua volta? Não havia saída, e com isso a única certeza que restava era o mistério. Qual seria o próximo movimento nesta confusão que estava prestes a marcar suas vidas para sempre? O silêncio que se seguiu à revelação da mulher era ensurdecedor. Miguel ficou paralisado, as palavras dela ecoando em sua mente como um tambor. Pai do seu filho. A frase cortou o ar, transformando a barbearia em um campo de batalha de emoções. Ele sentiu seu coração disparar, como se quisesse explodir no peito. Não, isso não pode ser. Não, Miguel balbuciou, tentando processar a avalanche de informações. Joaquim olhava fixamente para ele, a dor em seu olhar se misturando com confusão e raiva. Você me enganou a vida toda? A voz dele estava carregada de desespero, e as lágrimas escorriam pela sua face imunda. Joaquim, eu não sabia. Miguel gritou, a pressão aumentando. Ele estava lutando para se manter firme, enquanto todos na barbearia observavam, as expressões variando entre choque e incredulidade. Maria, ao lado de Joaquim, tinha seus olhos fixos em Miguel, como se estivesse vendo o verdadeiro vilão da história pela primeira vez. Você nunca quis ver a verdade, Miguel, ela afirmou, sua voz rouca, mas firme. Sempre se escondeu atrás do seu sucesso. O ambiente estava em chamas. A tensão se espalhava como um incêndio fora de controle. E enquanto todos se viravam para Miguel, o que deveria ser uma salvação se transformava em um pesadelo. Paulo, ainda com raiva, não perdeu a oportunidade de atacar. E agora, Miguel? O que vai fazer? Sair por aí como um salvador? Você não pode redimir sua consciência agora. Miguel se sentiu afundar, as palavras deles pesando como âncoras. Espere. Não é assim. Ele se voltou para Luísa, sua mente fumegando com perguntas. Como você pode dizer isso? Como você pode estar aqui agora? Só que antes que Luísa pudesse responder, um grito cortou o ar. Chega! Era Joaquim, a frustrante verdade finalmente batendo. Ele se levantou abruptamente, os olhos acesos de uma nova determinação. Estou farto disso tudo. Não sou apenas um mendigo. Não sou só o pai do seu filho. Eu tinha um sonho, e tudo o que vocês fazem é lembrar da dor. As palavras dele reverberaram na sala, e um momento de incerteza pairou no ar. Todos estavam presos na intensidade do que ele havia dito. Joaquim olhou para Maria, e algo em seu olhar parecia quebrar a barreira que era sua dor. Preciso fazer algo que mude meu destino. Meus filhos merecem mais. Ele fez uma pausa, e o tempo parecia se arrastar. E eu também. As pessoas na barbearia começaram a murmurar, cada um lutando com a nova camada de confusão que Joaquim havia trazido consigo. O que você vai fazer? Miguel perguntou, o medo de perder Joaquim a cada dia mais real. Ele percebeu que na busca por salvar Joaquim, poderia ter acidentalmente causado a perda de algo ainda mais precioso. Vocês nunca saberão do que eu sou capaz, disse Joaquim, antes de se voltar e correr para fora da barbearia, quase como se estivesse fugindo, mas ao mesmo tempo como quem estava determinado a enfrentar seu destino. E assim que ele cruzou a porta, um clarão ofuscante iluminou a rua, seguido de estrondos que ecoaram como um relâmpago cortando o céu. Uma explosão. Ouvindo o barulho aterrorizante, todos se viraram para a janela. A cena se desdobrou diante de seus olhos. Veículos pegando fogo, pessoas correndo em pânico. Miguel ficou gelado, seu coração disparando, enquanto a realidade se tornava um caos absoluto. Como isso poderia estar acontecendo?
O que Joaquim tinha a ver com tudo aquilo? Não, Joaquim! Miguel gritou, sem saber se as palavras eram para ele ou para o destino que parecia se aproximar. Ele sentiu que tudo estava escapando das suas mãos. E a pergunta assombrou sua mente. O que mais ele não sabia? O que mais estaria prestes a ser revelado em meio ao relâmpago e à fumaça? Ainda em choque, percebeu que a história havia mudado. E o impacto disso reverberava em cada coração presente. Mas a única certeza era que aquilo era apenas o começo de uma terrível jornada. O que aconteceria a seguir? Todos estavam prestes a descobrir. O silêncio que se seguiu à revelação da mulher era ensurdecedor. Miguel ficou paralisado, as palavras dela ecoando em sua mente como um tambor. Pai do seu filho. A frase cortou o ar, transformando a barbearia em um campo de batalha de emoções. Ele sentiu seu coração disparar, como se quisesse explodir no peito. Não, isso não pode ser. Miguel balbuciou, tentando processar a avalanche de informações. Joaquim olhava fixamente para ele, a dor em seu olhar se misturando com confusão e raiva. Você me enganou a vida toda? A voz dele estava carregada de desespero, e as lágrimas escorriam pela sua face imunda. Joaquim, eu não sabia! Miguel gritou, a pressão aumentando. Ele estava lutando para se manter firme enquanto todos na barbearia observavam, as expressões variando entre choque e incredulidade. Maria, ao lado de Joaquim, tinha seus olhos fixos em Miguel, como se estivesse vendo o verdadeiro vilão da história pela primeira vez. Você nunca quis ver a verdade, Miguel, ela afirmou, sua voz rouca, mas firme. Sempre se escondeu atrás do seu sucesso. O ambiente estava em chamas. A tensão se espalhava como um incêndio fora de controle. E enquanto todos se viravam para Miguel, o que deveria ser uma salvação se transformava em um pesadelo. Paulo, ainda com raiva, não perdeu a oportunidade de atacar. E agora, Miguel, o que vai fazer? Sair por aí como um salvador? Você não pode redimir sua consciência agora. Miguel se sentiu afundar, as palavras deles pesando como âncoras. Espere, não é assim. Ele se voltou para Luísa, sua mente fumegando com perguntas. Como você pode dizer isso? Como você pode estar aqui agora? Só que antes que Luísa pudesse responder, um grito cortou o ar. Chega! Era Joaquim, a frustrante verdade finalmente batendo. Ele se levantou abruptamente, os olhos acesos de uma nova determinação. Estou farto disso tudo. Não sou apenas um mendigo, não sou só o pai do seu filho. Eu tinha um sonho, e tudo o que vocês fazem é lembrar da dor. As palavras dele reverberaram na sala, e um momento de incerteza pairou no ar. Todos estavam presos na intensidade do que ele havia dito. Joaquim olhou para Maria, e algo em seu olhar parecia quebrar a barreira que era sua dor. Preciso fazer algo que mude meu destino. Meus filhos merecem mais. Ele fez uma pausa e o tempo parecia se arrastar. E eu também. As pessoas na barbearia começaram a murmurar, cada um lutando com a nova camada de confusão que Joaquim havia trazido consigo. O que você vai fazer? Miguel perguntou, o medo de perder Joaquim a cada dia mais real. Ele percebeu que, na busca por salvar Joaquim, poderia ter acidentalmente causado a perda de algo ainda mais precioso. Vocês nunca saberão do que eu sou capaz, disse Joaquim, antes de se voltar e correr para fora da barbearia, quase como se estivesse fugindo, mas ao mesmo tempo como que estava determinado a enfrentar seu destino. E assim que ele cruzou a porta, um clarão ofuscante iluminou a rua,
seguido de estrondos que ecoaram como um relâmpago cortando o céu. Uma explosão. Ouvindo o barulho aterrorizante, todos se viraram para a janela. A cena se desdobrou diante de seus olhos. Veículos pegando fogo, pessoas correndo em pânico. Miguel ficou gelado, seu coração disparando enquanto a realidade se tornava um caos absoluto. Como isso poderia estar acontecendo? O que Joaquim tinha a ver com tudo aquilo? Não, Joaquim! Miguel gritou, sem saber se as palavras eram para ele ou para o destino que parecia se aproximar. Ele sentiu que tudo estava escapando das suas mãos. E a pergunta assombrou sua mente. O que mais ele não sabia? O que mais estaria prestes a ser revelado em meio ao relâmpago e à fumaça? Mas então, uma figura familiar começou a caminhar em meio ao caos. Era Carlos. Ele contornou as chamas, com um sorriso ácido que deixava claro que ele estava se divertindo. Olha só o que você fez, Miguel. Isso é o que se chama de retribuição. O tom dele era irreverente, e a maneira como seus olhos brilhavam deixava claro que ele queria ver o desespero alheio. A adrenalina pulsava nas veias de Miguel. Em meio ao pânico, ele percebeu algo que o fez sentir um frio na espinha. Carlos, você sabia de tudo isso, não é? O olhar dele queimava com indignação. Claro que sim, Carlos respondeu, gargalhando. E quem você acha que tramou tudo isso? Joaquim sempre foi uma peça no meu tabuleiro. Um peão que eu posso mover quando quiser. E agora? Vai tentar resgatar seu vendedor? Ou vai correr para sua segurança, milionário? O coração de Miguel afundou. Algo estava terrivelmente errado. Se Carlos tinha influência sobre Joaquim, significava que havia um jogo maior em andamento. E ele estava no centro. É tudo parte de um plano que você não faz ideia. A grande reviravolta que vai colocar tudo no lugar. Carlos continuou, maliciosamente. E você, Miguel, não passa de um peão também, querido. Os ecos da explosão ainda estavam na mente de Miguel. Mas agora, com a revelação de Carlos, ele sabia que as cartas estavam sendo jogadas de uma maneira que ele não entendia. A tensão na barbearia agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem mais profundas do que ele jamais imaginara. Você vai ver, Miguel. O jogo só começou. Carlos avisou, enquanto olhava por cima do ombro e desaparecia na multidão que fugia do caos. Miguel se virou para os outros, um nó na garganta e a mente fervilhando de perguntas. O que Carlos estava planejando? Como Joaquim se encaixava nisso? E o que mais estava escondido sob a superfície da vida que ele pensou que tinha controle? Ele sentiu o estômago revirar, enquanto uma única certeza pairava no ar. Tudo o que pensava que sabia estava prestes a desmoronar. Miguel se sentia em um verdadeiro pesadelo. A barbearia estava em chamas, tanto literalmente quanto emocionalmente. Ele olhou pela janela, sem conseguir entender o caos que se desenrolava do lado de fora. A fumaça subia como um espectro, envolvendo tudo em um manto de desespero. O que está acontecendo? Ele sussurrou, incrédulo. Mas a atenção de todos na barbearia se voltou para Luísa, que permanecia firme em sua posição. Miguel, você precisa entender. Você não é o herói dessa história. Nem Joaquim é o vilão. Ele estava perdido, e você nunca fez nada para salvá-lo. E com isso, um eco de murmúrios explodiu na barbearia. O desespero de Joaquim, a raiva ressurgente de Paulo e a incredulidade de Maria criavam uma tensão que se tornava palpável. O coração de Miguel batia acelerado. Ele sentia que cada segundo contava, que a verdade estava prestes a explodir como os motores dos veículos queimando do lado de fora. Luísa, por favor, o que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a voz trêmula. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo, mas havia algo na determinação dela
que o intimidava. Então, como se o universo estivesse conspirando para dobrar sua realidade, a porta da barbearia se abriu novamente. Desta vez, não era Joaquim ou Carlos. Era um policial, ofegante e com um olhar de pânico. Preciso que todos permaneçam calmos. O prédio ao lado explodiu e precisamos evacuar a área. Miguel parou, atordoado. A vida ao redor dele estava mudando em uma velocidade vertiginosa. O quê? Por que isso está acontecendo? Sua voz se elevou, a frustração transbordando. Mas o policial não tinha tempo para explicar. Ele começou a gritar ordens e as pessoas começaram a se mover. Mas a realidade continuava a esmagar Miguel. O que mais está acontecendo aqui? É tudo parte de um plano? E antes que o policial pudesse responder, um grito penetrante cortou o ar. Era Joaquim, que havia retornado à barbearia, agora com uma expressão que parecia uma mistura de terror e determinação. Eu não quero mais ser o peão, Miguel. Eu quero ser o rei da minha história. Todos se voltaram para Joaquim, mas a verdade que vinha com suas palavras era assustadora. Ele disparou em direção a Miguel. Você não pode controlar isso. Você não pode vencer o seu passado. Ao se aproximar, Joaquim desabou no chão. A pressão, a dor e a angústia pareciam ter finalmente se apoderado dele. E se eu te contar que o seu filho está em perigo? O verdadeiro plano de Carlos não era apenas te desestabilizar. O que ele realmente quer é que você perca tudo que ama. O ar ficou pesado. Miguel sentiu como se tivesse sido atingido por um tiro. Meu filho, o que você está dizendo? Ele mal conseguia acreditar, sua mente lutando entre a realidade e a confusão. Carlos tem aliados. Ele sempre teve. Joaquim se esforçou para se levantar. Ele enviou homens para capturá-lo. E você não soube, porque achou que dava conta sozinho. As palavras dele ecoaram reverberando na mente de Miguel. O que estava acontecendo? Cada revelação fazia seu mundo desmoronar mais. O caos fora da barbearia ganhava significado. Era mais do que fogo. Era uma guerra declarada, e ele não tinha ideia de que estava no centro dela. Miguel olhou ao redor. Ninguém parecia entender a gravidade da situação. Queria gritar, mas o nó na garganta o impedia. Precisamos sair daqui agora, gritou para todos. Mas o olhar de Luísa o interrompeu. E se eu te disser que eu sou o braço direito de Carlos, que eu fui enviada para te ajudar a finalmente pagar por tudo que você fez? As palavras dela cortaram como uma faca. Miguel sentiu seu mundo girar. Tudo o que ele pensava que sabia sobre os outros virou poeira, e ele não sabia mais em quem confiar. Ele estava cercado por segredos, traições e um destino que parecia inescapável. A única certeza que tinha era que tudo estava prestes a piorar. E a pergunta ardia em sua mente como uma chama. Quem era realmente seu inimigo? E mais importante, quem ele realmente era? Miguel se sentia em um verdadeiro pesadelo. A barbearia estava em chamas, tanto literalmente quanto emocionalmente. Ele olhou pela janela, sem conseguir entender o caos que se desenrolava do lado de fora. A fumaça subia como um espectro, envolvendo tudo em um manto de desespero. O que está acontecendo? Ele sussurrou, incrédulo. Mas a atenção de todos na barbearia se voltou para Luísa, que permanecia firme em sua posição. Miguel, você precisa entender. Você não é o herói dessa história, nem Joaquim é o vilão. Ele estava perdido, e você nunca fez nada para salvá-lo. E com isso, um eco de murmúrios explodiu na barbearia. O desespero de Joaquim, a raiva ressurgente de Paulo e a incredulidade de Maria criavam uma tensão que se tornava palpável.
O coração de Miguel batia acelerado. Ele sentia que cada segundo contava, que a verdade estava prestes a explodir como os motores dos veículos queimando do lado de fora. Luísa, por favor, o que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a voz trêmula. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo, mas havia algo na determinação dela que o intimidava. Então, como se o universo estivesse conspirando para dobrar sua realidade, a porta da barbearia se abriu novamente. Desta vez, não era Joaquim ou Carlos. Era um policial, ofegante e com um olhar de pânico. Preciso que todos permaneçam calmos. O prédio ao lado explodiu e precisamos evacuar a área. Miguel parou, atordoado. A vida ao redor dele estava mudando em uma velocidade vertiginosa. O que? Por que isso está acontecendo? Sua voz se elevou, a frustração transbordando, mas o policial não tinha tempo para explicar. Ele começou a gritar ordens e as pessoas começaram a se mover, mas a realidade continuava a esmagar Miguel. O que mais está acontecendo aqui? É tudo parte de um plano? E antes que o policial pudesse responder, um grito penetrante cortou o ar. Era Joaquim, que havia retornado à barbearia, agora com uma expressão que parecia uma mistura de terror e determinação. Eu não quero mais ser o peão, Miguel. Eu quero ser o rei da minha história. Todos se voltaram para Joaquim, mas a verdade que vinha com suas palavras era assustadora. Ele disparou em direção a Miguel. Você não pode controlar isso. Você não pode vencer o seu passado. Ao se aproximar, Joaquim desabou no chão. A pressão, a dor e a angústia pareciam ter finalmente se apoderado dele. E se eu te contar que o seu filho está em perigo? O verdadeiro plano de Carlos não era apenas te desestabilizar. O que ele realmente quer é que você perca tudo o que ama. O ar ficou pesado. Miguel sentiu como se tivesse sido atingido por um tiro. Meu filho, o que você está dizendo? Ele mal conseguia acreditar, sua mente lutando entre a realidade e a confusão. Carlos tem aliados. Ele sempre teve. Joaquim se esforçou para se levantar. Ele enviou homens para capturá-lo, e você não soube, porque achou que dava conta sozinho. As palavras dele ecoaram, reverberando na mente de Miguel. O que estava acontecendo? Cada revelação fazia seu mundo desmoronar mais. O caos fora da barbearia ganhava significado. Era mais do que fogo. Era uma guerra declarada. E ele não tinha ideia de que estava no centro dela. Miguel olhou ao redor. Ninguém parecia entender a gravidade da situação. Queria gritar, mas o nó na garganta o impedia. Precisamos sair daqui agora, gritou para todos. Mas o olhar de Luísa o interrompeu. E se eu te disser que eu sou o braço direito de Carlos? Que eu fui enviada para te ajudar a finalmente pagar por tudo o que você fez? As palavras dela cortaram como uma faca. Miguel sentiu seu mundo girar. Tudo o que ele pensava que sabia sobre os outros virou poeira, e ele não sabia mais em quem confiar. Ele estava cercado por segredos, traições e um destino que parecia inescapável. A única certeza que tinha era que tudo estava prestes a piorar. E a pergunta ardia em sua mente como uma chama. Quem era realmente seu inimigo? E mais importante, quem ele realmente era? Enquanto o monstrengo da verdade se desenrolava, uma nova explosão ecoou do lado de fora. A estrutura da barbearia estremeceu, e Miguel viu a parede atrás dele rachar. O tempo parecia parar. E assim que a fumaça começaram a se dissipar, uma figura emergiu. Era Carlos, com um sorriso enigmático. Surpresa, Miguel. Chegou a hora da verdade. Nesse instante, a verdadeira natureza das alianças e traições começou a subir à superfície.
Tudo o que ele acreditou sobre a vida, as pessoas ao seu redor e os laços que formou estavam prestes a ser desvendados em uma revelação tão inusitada que Miguel mal conseguiria suportar. A barra da verdade estava prestes a ser levantada, e ele se viu diante de um abismo de incertezas. O eco da sua própria vida ecoava, e enquanto questionava sua própria sanidade, a única pergunta que restava era: quem era realmente Carlos? O que ele escondia? O silêncio cortante que seguiu o aparecimento de Carlos pesou como chumbo. Miguel lutava para se recuperar do impacto das palavras, mas a situação escapava das suas mãos. A fumaça se misturava ao grito de desespero que reverberava na barbearia, enquanto o caos do lado de fora se intensificava. Ele sentiu o estômago apertar. Algo terrível estava prestes a acontecer. Carlos, com aquele sorriso malévolo, parecia estar no controle de tudo. Surpresa, Miguel. Chegou a hora da verdade. Ele se afastou da porta, avançando para o centro da sala, como se estivesse prestes a fazer um anúncio grandioso. A atmosfera se tornara sufocante. Todos os olhares estavam fixos nele, esperando por uma revelação. Você não sabe, não é? Todo esse tempo, você achou que estava salvando Joaquim, que estava fazendo a coisa certa. Carlos riu, um riso que fez arrepiar a espinha de Miguel. Mas a verdade é que você é apenas um peão, igual a ele. Miguel tentou gritar, fazer algo, mas as palavras falhavam. Ele olhou para Joaquim, procurando entender. A expressão de Joaquim se transformou de confusão em raiva. Carlos, você não pode estar falando sério. Ele levantou a voz, mas tinha medo. Medo do que estava por vir. E então, como se o tempo houvesse parado, Carlos estalou os dedos. Vamos ver a verdade desmoronar. Ele puxou algo do bolso. Um celular. Miguel virou um relance e seu coração quase parou. Na tela um vídeo começou a rodar. Todos presenciaram a cena. Era Miguel, em um momento de fraqueza, discutindo com alguém. Um tom de desdém claro em suas palavras. Mas não era isso que assustava Miguel. Era a pessoa à sua frente. Luísa. Ela me mandou esse vídeo. Como eu disse, um peão. E você sabia que estava sendo filmado. Carlos olhou com desprezo para Miguel. Você não pode escapar do que é. Os clientes na barbearia começaram a murmurar. O impacto das revelações dominando o ambiente. Maria, com os olhos arregalados, olhou para Luísa. Você sabia disso tudo? A frustração em sua voz era palpável, quase tão forte quanto a raiva de Joaquim. Eu não sabia que estava gravando isso. Miguel balbuciou, sua voz misturando-se à confusão crescente. Ele não conseguia entender como a situação havia se invertido tão rapidamente. A dor no coração parecia uma faca cortando a carne. Mas Carlos não parou por aí. Ele ergueu a mão, o olhar desdenhoso. As coisas ficam mais interessantes. Curioso sobre quem é realmente seu filho, Miguel? Você sabia que não é apenas o que você pensou que sabia sobre Joaquim? Ele sorriu, os dentes brancos brilhando como lâminas afiadas. Foi nesse momento que a verdade mais devastadora de todas caiu como um raio. Joaquim é o pai do seu filho, e o seu filho está em perigo porque você nunca se importou. As palavras de Carlos simplesmente destroçaram Miguel. Todo o seu mundo desmoronou em um segundo de puro horror. Uma onda de choque percorreu a barbearia. Miguel sentiu seu corpo tremer ao perceber que cada escolha que ele fizera, cada momento em que decidiu se afastar de Joaquim, se refletia na vida de seu filho. Não, isso é impossível. Ele gaguejou,
sem acreditar no que estava ouvindo. Enquanto as palavras ecoavam no ar, a realidade parecia derreter. O desejo de salvar Joaquim se transformou em um desejo desesperado de proteger seu filho. Mas como? Com a verdade distorcida pairando ao seu redor como um fantasma. Tudo o que restava era a dúvida. E a única pergunta que queimava em sua mente era: o que mais Carlos tinha escondido? Com um olhar cheio de raiva e dor, Miguel encarou a situação. Ele estava cercado por traição. A barbearia palpitava com tensão e segredos que pareciam se entrelaçar como uma teia. E a próxima revelação poderia ser a estocada final. O que ele faria agora? Como enfrentaria a imensidão da dor e da verdade que suas escolhas haviam liberado? A única certeza era que a luta estava apenas começando, e os fantasmas do passado estavam mais vivos do que nunca. Miguel estava em choque. A revelação de Carlos era como uma bomba, cada palavra batendo em seu peito com a força de um soco. Meu filho, o que você está dizendo? O ar ao seu redor parecia encher de fumaça, e a barbearia, antes cheia de risos e energia, agora era um campo de batalha de segredos e angústia. Joaquim estava no chão, a luta de emoções passando pela sua face. Eu sabia que algo estava errado. Ele apertou os punhos, a frustração e a dor transbordando. Toda essa dor tinha que ter um motivo. E você? Você é parte disso tudo, Miguel. Luísa disse, os olhos cheios de lágrimas. Você construiu sua vida sem olhar para o que realmente importa. O caos crescendo, Miguel sentiu o peso do mundo nas suas costas. Ele erguia as mãos, tentando reunir suas ideias confusas. Mas tudo o que via era o desastre se desenrolando à sua frente. Ele precisava agir. Joaquim, precisamos trabalhar juntos. Agora mais do que nunca. Se Carlos está por trás disso, temos que impedi-lo. Como? Joaquim respondeu, a dor em sua voz cortante. Como podemos enfrentar alguém que controla tudo? Você não entendeu ainda, Miguel. Esta é a sua culpa. A tensão na barbearia fazia o ar vibrar. Miguel olhou para todos ali. As pessoas que uma vez riam, agora estavam mergulhadas na dor. Ele precisava resgatar o que restava de sua família, dos sonhos que tinha perdido e da vida que deixou para trás. Eu sei que estraguei tudo, mas, por favor, precisamos focar na verdade. O que Carlos quer está além de nós. Miguel gritou, a determinação fervendo em seu coração. De repente, um barulho ensurdecedor interrompeu. Outro estrondo do lado de fora. As chamas estavam se aproximando. Olhem! Maria apontou pela janela. Está ficando pior. Precisamos sair. O pânico tomou conta. Todos correram para a porta, mas Miguel permaneceu parado, fixando o olhar em Carlos, que agora parecia satisfeito, como se estivesse se divertindo. Você vai perder tudo, Miguel, assim como Joaquim perdeu sua vida por sua causa. Não, isso não vai terminar assim. Miguel gritou, o desespero ecoando em sua voz alta. Ele sentiu uma centelha de esperança em meio à desesperança. Estamos juntos nisso. Ponto, ponto. Estamos juntos nisso. Vamos parar, Carlos. Não vamos deixar ele vencer. A determinação cresceu e Joaquim finalmente se levantou, uma expressão nova no rosto. Eu sou mais do que minha queixa. Eu sou o pai do seu filho. E não vou deixar que ele me arraste para baixo. Paulo acenou com a cabeça, concordando. Nós somos mais fortes juntos. Com corações pesados, mas determinados,
Todos se uniram, prontos para enfrentar o que estivesse à espreita. O incêndio no exterior simbolizava a batalha que estavam prestes a travar, e eles sabiam que precisavam agir rápido. Naquele momento, Miguel olhou para cada um deles e disse: "Vamos dar a volta por cima, para nós, para as nossas famílias. Esta é a nossa chance." E assim, enquanto as chamas aumentavam e o caos se desdobrava ao redor deles, um sentimento de união tomou conta. Eles deixaram a barbearia não apenas como indivíduos lutando por suas vidas, mas como uma família empenhada em lutar por tudo que amavam. A verdade estava nas sombras, mas eles sabiam que qualquer que fosse a luta à frente, estavam prontos. Mas enquanto eles se afastavam, uma sombra permaneceu, observando. Carlos sorria, satisfeito, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E aqui está o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque apenas os verdades